Olá, muito boa noite para você. Polícia conclui inquérito e indicia 8 pessoas envolvidas no Tribunal do Crime em Patos de Minas. Homem em surto dispara tiros em igreja na cidade de Presidente Olegário. No NTV News desta quinta-feira você vai ver também. Jorge Marra é absolvido de homicídio duplamente qualificado. Família de Cássio Remes lamenta a decisão de júri popular. Idoso passa mal e capota veículo no centro da cidade. Motorista se descuida e provoca engavetamento com 4 veículos. Em entrevista exclusiva, a irmã de jovem assassinada pelo namorado clama por justiça. Ex-goleiro da URT e sobrevivente da tragédia da Chape, Jackson Foma faz palestra na segunda noite do Comini. Moradora do bairro Caramuru pede providências para a falta de iluminação pública. Mulher reclama de demora para conseguir marcar exame na rede municipal de saúde. Acusado de homicídio em bar é condenado a 7 anos de prisão. Após reclamações e reunião com representantes de autoescolas, Detran diz que o número de vagas será ampliado em Patos de Minas. Destaques do NTV News que começa a partir de agora. Jorge Marra, acusado de matar o ex-vereador Cássio Remes em 2020, foi absolvido do crime de homicídio durante o julgamento que terminou no início da madrugada de hoje. O Ministério Público disse que irá recorrer da decisão. Após 16 horas de angústia, eis que chega o fim do julgamento, tão esperado pela família de Cássio Remes há mais de 2 anos. Enquanto o júri votava a decisão, a família se reuniu aos fundos do salão para fazer a última oração, pedindo por justiça. Do outro lado, Jorge Marra chorava e abraçava familiares e advogados, agradecido com a decisão. O julgamento, que teve início nas primeiras horas desta quarta-feira, só terminou no início da madrugada desta quinta-feira. Foram mais de 16 horas de júri. A oitiva de testemunhas, a fala de Jorge Marra, defesa e acusação que falaram aqui no plenário do júri. Depois de todo esse tempo, eis que vem o veredito. Jorge Marra foi inocentado da acusação de homicídio duplamente qualificado, com as 2 qualificadoras do motivo torpe e a que a impossibilitou a defesa da vítima. Por estar mais de 2 anos preso, a pena do porte ilegal de arma de fogo, que era de 2 anos e 1 mês, também já foi cumprida. Por esse motivo, ele já deve ser liberado da penitenciária de Patrocínio nesta quinta-feira. Entenderam que ele agiu em legítima defesa, por isso o absolveram. Como foram encontradas armas em seu poder, ele foi condenado pelo porte de arma a uma pena de 2 anos, que já está até cumprida pelo tempo que ele ficou recolhido, e o juiz expediu imediatamente o alvará de soltura. A notícia da absolvição caiu como uma bomba para a família Remes. A viúva de Cássio Remes e a mãe da vítima ficaram muito emocionadas com a notícia. Estamos extremamente indignados, né? A sociedade de Patrocínio achar que não houve crime, né? Não houve um assassinato, não houve uma vida que foi ceifada. Então, segundo os jurados, provavelmente o que teve de errado foi só um porte de arma. Então, eu vou chegar em casa, meu marido vai estar lá me esperando, né? Foi só um faz de conta que aconteceu aqui. Indignada, né? Eu perdi um filho, né? Meu filho foi assassinado e a cidade liberta o assassino. Porque as 7 pessoas que estavam ali estavam representando a nossa cidade. A cidade estava indignada só com as faixas que estavam lá embaixo. Imagino agora. Mas as coisas funcionam assim. A gente vai refletir a respeito. E mais cedo eu falei que Deus era que ia pronunciar a decisão. Já que foi essa decisão, Deus quer que eu passe por isso. Eu não estou sabendo o motivo agora, mas eu ainda vou entender. Mais na frente eu vou entender. A minha religiosidade me permite falar isso. Que ninguém passa por uma prova que não tem um motivo. Eu estou passando por essa e alguma lição eu tenho que tirar disso. E eu espero que eu saia disso um ser humano melhor. Que a hora que eu volte para onde está o Cássio, a gente se encontre e que a gente se dê um grande abraço e saber que todo esse sofrimento valeu a pena.
Cássio Remes foi morto pelo irmão do prefeito de Patrocínio, Deiró Marra, o ex-secretário de Obras, Jorge Marra, em setembro de 2020 em Patrocínio. A vítima denunciava uma obra e falava de uma possível irregularidade da atual administração do local quando teve o celular tomado por Jorge. A briga se estendeu até o galpão da Secretaria de Obras. Cássio chegou a entrar na frente da caminhonete do ex-secretário querendo o aparelho de volta. Foi na porta da Secretaria de Obras que Jorge é filmado atirando contra o vereador. Para a defesa do réu, Jorge Marra teria levado um soco de Cássio Remes no momento do crime. O ex-secretário teria apenas revidado o ataque. Ainda durante o julgamento, testemunhas afirmaram que Cássio Remes promovia perseguição contra a atual administração. A assistência de acusação disse que vai recorrer da decisão, pedindo a anulação do julgamento em uma outra instância da Justiça. De acordo com os advogados, não houve legítima defesa por parte de Jorge Marra, que atirou por diversas vezes. Simplesmente foram 6 tiros. Tiro nas costas, tiro na cabeça. Quem age em legítima defesa tem que agir moderadamente. E o fato em si, o próprio vídeo, se não tivesse testemunha alguma, se tivesse somente o vídeo como prova, já era prova suficiente para a condenação do Jorge Marra. Não temos dúvida nenhuma que o tribunal irá cassar essa decisão. Infelizmente, tenho que falar que o Patrocínio dessa vez não cumpriu o seu papel. A família está extremamente arrasada e nos meus apoucados 18 anos de advocacia é a primeira vez que eu vejo um fatídico homicídio gravado por todas as câmeras e o réu ser absolvido. Isso demonstra que, infelizmente, o seu alto poder financeiro e político interfere nas decisões da cidade. Para a família da vítima, o julgamento foi parcial. Eles querem agora uma resposta sobre o caso. O sentimento é de que agora não foi só o Cássio que morreu, agora morreu uma família inteira. Na manhã de hoje, o motorista de um veículo passou mal e provocou acidente com capotamento na Praça Antônio Dias, no centro da cidade. O motorista de 74 anos descia pela rua Major Gotti quando, ao passar pela praça, teve um mal súbito. Ele então acelerou o veículo e atingiu uma câmera do sistema de monitoramento Olho Vivo, situado na esquina da rua Afonso Pena. Em seguida, ele capotou o carro entre as esquinas das ruas Afonso Pena e Teófilo Otoni, permanecendo dentro do veículo. Com a ajuda de populares, o idoso, que estava sozinho, foi retirado consciente do veículo. Ele foi socorrido por uma equipe do SAMU e conduzido até o Hospital Regional Antônio Dias. Por sorte, mais ninguém ficou ferido. A Polícia Militar compareceu ao local e o trânsito foi controlado por fiscais da Secretaria Municipal de Trânsito. E na tarde de hoje, um engavetamento com 4 veículos foi registrado na Avenida Getúlio Vargas, também na região central de Patos de Minas. Testemunhas disseram que no momento em que o sinal fechou, a condutora de um Hyundai teria se descuidado e provocado a batida contra a carretinha que estava acoplada no Vectra. Com o impacto, o carro atingiu a traseira de um Jeep Compass. O Hyundai também danificou a lateral esquerda de um Ford Ka que estava estacionado. Apesar dos danos materiais diversos provocados aos 4 veículos, nenhum dos ocupantes se feriu. Agentes de trânsito bloquearam a parte inferior da Avenida Getúlio Vargas após a esquina com a Rua Tenente Bino e o tráfego ficou lento no local. Em Presidente Olegário, na manhã desta quinta-feira, um homem armado invadiu uma das dependências da Igreja Matriz de Santa Rita de Cássia, no centro da cidade, e fez disparos com arma de fogo. Segundo as informações, após a primeira missa do dia na Igreja Matriz de Santa Rita de Cássia, o homem teria sido acometido de um surto psicótico. Testemunhas disseram que ele gritava muito e chegou a provocar quebradeiras e se trancou no banheiro da sacristia, onde disparou os 2 tiros. Apesar do susto, ninguém se feriu. Um cerco policial foi montado nas proximidades e, durante as negociações, o invasor decidiu se entregar. Ele foi contido, medicado e levado ao atendimento médico no Hospital Municipal. Os responsáveis pela igreja não quiseram se pronunciar sobre o caso.
Depois do intervalo aqui no News, polícia conclui inquérito e indicia 8 pessoas envolvidas no Tribunal do Crime em Patos de Minas. Em entrevista exclusiva, irmã de jovem assassinada por namorado clama por justiça. A Polícia Civil concluiu a 4ª fase da Operação Covardes. Com isso, mais 8 pessoas foram indiciadas. Na conclusão da 4ª fase da Operação Covardes aqui em Patos de Minas, a Polícia Civil acabou indiciando mais 8 pessoas. Essas pessoas aí que teriam participado no sequestro de um homem, de um idoso, esse sequestro que aconteceu no mês de março aqui no município. Logo após esse sequestro desse homem, esses criminosos acabaram levando ele para uma espécie de tribunal do crime. Lá ele acabou sendo torturado. A Polícia Civil então acabou chegando a 8 pessoas na faixa etária aí de 22 a 41 anos de idade, sendo 7 homens e uma mulher. Eu vou conversar agora com o delegado de crimes contra a vida, Dr. Luiz Mauro Sampaio. Doutor, como que vocês chegaram até essas 8 pessoas? Bem, através de informações que nós obtivemos durante o inquérito policial de um outro caso, nós conseguimos adicionar elementos que pudessem levar à indicação de que outras pessoas participavam de tribunais do crime, de justiçamentos aqui na cidade de Patos de Minas. Por conta disso, nós começamos as investigações e, através dos investigadores da Polícia Civil, nós conseguimos chegar nos autores dessa tortura e desse sequestro que foi realizado contra esse senhor. Doutor, vamos explicar para quem está em casa então, como que esse sequestro ele aconteceu, onde esse senhor foi sequestrado e onde essas torturas acabaram acontecendo? Nós temos a informação, os indícios foram apontados que esse senhor estava caminhando, foi sequestrado por algumas pessoas que passavam no local e levado a essa espécie de tribunal do crime, onde lá ele teve um justiçamento. E nesse justiçamento ele teve uma condenação de ser torturado durante um certo tempo. Por conta disso, ele foi então torturado, foi agredido simultaneamente por várias pessoas e depois disso ele teria sido levado num veículo e deixado próximo à residência dele, onde ele teria, segundo também consta nos autos, se machucado muito, teria até mesmo quebrado algumas costelas e a perna poderia ter trincado, mas ele não foi ao hospital até pelo fato de estar com medo de sofrer represálias. Doutor, esse idoso, já foi possível saber o porquê ele foi torturado, o porquê que ele acabou sendo vítima dessa ação? O mais importante não é nem saber o porquê ele foi torturado, e sim que esse tipo de ação criminosa ela deve ser extirpada de qualquer ação que seja normal. A população tem que entender que se você teve qualquer situação em sua casa, você eventualmente foi furtado em alguma coisa, você deve procurar os meios legais e nunca procurar um criminoso para que ele faça o justiçamento, sob pena de você que está aí pedindo a justiça a esse criminoso vir também a ser indiciado pelo mesmo crime, ou seja, pelo crime de tortura, pelo crime de sequestro e talvez até, dependendo do caso, pelo crime de organização criminosa. Doutor, essas pessoas, essas 8 pessoas indiciadas na finalização, na conclusão dessa 4ª fase da Operação Covardes, elas pertencem a uma organização criminosa aqui do município? Os indícios que nós temos é que algumas dessas pessoas, em sua maioria essas que foram indiciadas, pertenceriam a uma gangue e essa gangue estaria fazendo esse tipo de ação. Então agora com isso nós pensamos que vamos diminuir essa quantidade de ações criminosas por parte desses meliantes e ao mesmo tempo nós verificamos que isso pode estar acontecendo com outras pessoas e pedimos para que essas pessoas que eventualmente foram vítimas desse justiçamento que apareçam na delegacia e que e vai ser mantido isso aí em sigilo para que a gente possa fazer a justiça realmente com as pessoas que estão achando que podem cometer esses crimes e ficar impunes. Doutor, como eu disse no início dessa nossa entrevista, 8 pessoas, sendo 7 homens e uma mulher, na faixa etária de 22 e 41 anos de idade. Essas pessoas elas foram indiciadas aí por sequestro, tortura e organização criminosa. Exatamente, foram indiciados por sequestro, tortura e organização criminosa. E nesse caso, vale relatar que esse caso ele tem íntima relação
com outro sequestro que aconteceu, e que esse sequestro que aconteceu foi da vítima Júlio César, que ele estaria nesse mesmo local. Nós temos esses elementos de prova, que ele estaria nesse mesmo local onde esse senhor também foi sequestrado, levado e torturado, só que no caso do Júlio César, ele, além de ser torturado, ele também foi morto. Doutor, com isso, a conclusão da 4ª fase da Operação Covardes, podemos esperar mais fases desta operação? Enquanto nós tivermos covardes praticando crimes dessa espécie, tenho certeza que a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Ministério Público e todos os atores da segurança pública estão imbuídos no mesmo propósito de coibir essa prática e de levar a sensação de segurança para toda a comunidade, para toda a população de Patos de Minas. A família de Gilmara, a jovem assassinada brutalmente pelo namorado em Patos de Minas, ainda tenta processar tudo o que aconteceu. Mas uma irmã de Gilmara contou em entrevista exclusiva à NTV da indignação e da busca por respostas. Uma história de dor, revolta, indignação e que terminou em tragédia. Pádua foi o primeiro irmão a falar publicamente sobre o assassinato de Gilmara em entrevista exclusiva à NTV. Gil é outra irmã da jovem morta brutalmente pelo namorado em Patos de Minas no dia 14 de outubro. Ao lado da irmã Gisele, também falou com exclusividade ao jornalismo da NTV. Toda a família ainda tenta processar o desfecho cruel. A jovem de 21 anos saiu há 5 meses da cidade de Flecheiras, interior do estado de Alagoas, para morar com uma amiga em Patos de Minas. Na verdade, uma menina que ainda não tinha maturidade, eu acho, suficiente para ver a maldade que as pessoas têm no caso, né? Porque ela era uma menina muito doce, uma menina meiga, em casa muito carinhosa, até demais, brincalhona. Aí quando ela decidiu, né, viajar, ela decidiu viajar para trabalhar. É tanto que quando ela foi para casa dessa colega, ela foi já com o trabalho certo. E aí estava tudo bem, até ela conhecer esse rapaz. Gilmara se relacionou com Diego Rezende por cerca de 3 meses. A família que mora no interior de Alagoas soube que eles estavam juntos poucas semanas antes do crime, por meio de uma amiga. Mas Gil não sabia os detalhes do relacionamento doentio. Uma certa vez ela ligou para mim e aí me perguntou assim: Gil, você tá sabendo que a Gilmara tá namorando? Eu disse não. Tá sabendo também que ela perdeu o emprego? Eu falei não. Ela disse, pois é, ela tá namorando com um rapaz aqui e ele é todo errado. Ele é envolvido com drogas, pelo que eu já sei. E se você puder dar uns conselhos a ela, você e a sua família, é bom você dar uns conselhos, porque ele é muito errado. Até então ela só tinha falado isso, mas o noção do quanto errado ele era, em nenhum momento ela falou. Essa amiga sabia, por conta que ela tinha ligado para Gilmara. A Gilmara estava nua porque ele tinha deixado ela sem roupa e tinha soltado 2 pitbull na área de casa para que ela não pudesse sair. E quando essa amiga dela ligou, ela falou que não podia sair porque tinha 2 pitbull e que ele tinha deixado ela sem roupa para que ela não saísse. Aí, a nenhum momento, a gente nunca soube disso. Já ficou sabendo por informações de pessoas que entraram em contato e falaram que essa amiga sabia disso. E que se ela soubesse, ela pelo menos poderia, né, ter ido numa delegacia, ter feito alguma intervenção para que isso não chegasse a acontecer com a minha irmã. Ou até mesmo falasse com a gente, olha Gil, tá se passando isso e isso, a sua irmã tá assim, assim. E eu tenho certeza que aqui a gente dava um jeito de ir buscar ela. O celular dela, era ele que respondia as mensagens, que ela não respondia mais. E a única coisa que ela falava quando a gente mandava mensagem para ela, perguntando como ela estava, se estava tudo bem, porque ela já não falava mais com a gente praticamente. E aí quando a gente mandava mensagem, a única coisa que ela falava era que estava tudo bem. Ela só falava isso, não, tá tudo bem. A família ainda tenta entender tudo o que aconteceu. Muitas perguntas ainda estão sem respostas. A amiga de Gilmara teria saído de Patos de Minas por medo e interrompido o contato com os familiares. Essa amiga também comentou que ela estava usando junto com ele. Ela foi influenciada por ele, porque a minha irmã não tinha envolvimento nenhum com drogas. Com nada dessa vida aí que ela estava levando, não. Gil contou que estranhou o fato de Gilmara ter aceitado a proposta de Diego de fazer homenagem, de ter que se relacionar com outro homem junto com o namorado.
Ficou surpresa ainda que a irmã estaria envolvida com drogas. O que a gente espera de tudo isso é a justiça. Porque o que esse rapaz fez não tem perdão, não. E eu acho assim que nada precisa ser provado, porque tudo foi visto ali. Tudo foi visto. Não tem prova maior do que ele ter tirado a vida da minha irmã. E eu acho, na minha percepção, né, que prisão para ele ainda é pouco, porque ele não é um ser humano, ele é um monstro, ele é um psicopata, ele tem que estar preso mesmo. Ele é um risco para a sociedade, esse homem. Daqui a pouco aqui no News, o Observatório Unipam acontece no próximo sábado em Patos de Minas. Filme gravado e produzido em Patos vence prêmio de melhor média-metragem em Festival de Cinema. Ex o RT e sobrevivente da tragédia chapecoense, Jackson Follmann faz palestra na segunda noite do Comini. Amanhã é o último dia de inscrições para o Observatório Unipam. Na edição 2022 da Mostra de Cursos e Profissões, a versão presencial do evento estará de volta e todos os participantes serão convidados a encontrarem a sua turma e se aventurarem em uma experiência inesquecível. Além de se inscreverem em 2 oficinas, os estudantes ainda vão concorrer a super prêmios. Serão sorteados iPhone 13 Pro, Boombox, 5 fones JBL, JBL Tune, né? E 3 Alexas para os participantes. Entre os participantes ali irão concorrer a esses prêmios todos, viu? É imperdível, então inscreva-se já, não perca tempo. O Observatório acontece no próximo sábado, a partir das 8 da manhã no campus Unipam. E para saber mais, você acessa observatório.unipam.edu.br. Unipam, educação que transforma. O segundo dia do Congresso Mineiro de Empreendedorismo promovido pelo Unipam, o Comini recebeu nesta quarta-feira o palestrante Jackson Follmann. Auditório cheio. Foram quase 2.000 inscrições para o segundo dia do Comini. A edição deste ano conta com palestras muito esperadas pelos inscritos. A gente planejou uma semana recheada de atrações e esse segundo dia é um segundo dia muito especial, porque no dia de hoje a gente quer passar uma mensagem de resiliência, de renovação, e a intenção é mostrar para os alunos que cada um tem um caminho e esse caminho pode ser trilhado de diversas formas. E o Jackson Follmann tem toda essa história inspiradora para inspirar os nossos alunos. Então hoje a gente está aqui com as licenciaturas no Congresso Mineiro de Educação, com as engenharias no Congresso de Inovação, o Senar, e a gente está com um Comini, com o Congresso de Empreendedorismo e Inovação, mostrando que o empreendedorismo e a inovação faz parte aí de um caminho de sucesso, de muita resiliência, e cabe aí a qualquer curso aprender um pouquinho nesse dia de hoje. O palestrante da noite tem uma história motivadora, baseada em resiliência e superação. Jackson Follmann era jogador de futebol, foi goleiro de grandes times como Grêmio, Juventude, jogou também pelo RT e ficou mais conhecido por sua carreira na Chapecoense. Sua vida mudou totalmente quando ele tinha 24 anos de idade e teve que se aposentar. Follmann foi um dos 6 sobreviventes da queda do voo Lamia 2933, em novembro de 2016. O tema da sua palestra engloba todos os públicos, afinal, fala sobre vida. Eu conto a minha história, né, um atleta de alta performance com 24 anos, né, perde seu principal instrumento de trabalho, tem que se reinventar, né, então eu bato muito na tecla da valorização das coisas simples da vida, né, de a gente prestar muito atenção no que está acontecendo ao nosso redor. Então é isso, né, é saber que a vida, a gente não tem idade para passar por alguma dificuldade, né, então a gente sabe que a nossa história é uma história muito forte de superação, né, mas engana-se quem pensa que a gente vai vir aqui para contar o acidente, muito pelo contrário. A minha história ela é muito rica após o acidente, então a gente se debruça muito nisso, né? De como o Jackson Follmann encarou tudo isso, né? Depois de uma situação onde ele perde a perna, perde todos os seus amigos e tem que encerrar a carreira precocemente, se aposenta com 24 anos. Então, mais nessa pegada. Isso. O ex-atleta foi nomeado embaixador da Chapecoense em julho de 2017. Em 2019, venceu um programa musical e em 2020 lançou sua carreira como cantor, com o show Prosa e Viola, onde ele canta as suas músicas favoritas. A história que ficou conhecida no mundo todo se tornou palestra e motivação. Para Follmann, as palavras resiliência e superação têm um sentido especial. Superação, resiliência, pés no chão, né? Você não chega a lugar nenhum, né? Então,
Realmente, eu sempre falo, cada um tem sua história, né? Claro que a minha história é uma história de superação, onde o mundo todo pôde conhecer, nem falo o Brasil, o mundo todo. Mas cada um tem sua história, né? Cada um tem o seu fardinho para carregar, isso é normal, nossa vida é feita de altos e baixos, né? Mas se você encarar a vida de uma forma muito positiva, né? O sucesso, ele chega de uma forma mais leve também, né? Eu falo isso porque foi o que aconteceu comigo, né? E eu digo do sucesso, é o sucesso de você se reconstruir, se reinventar, né? Nunca passou pela minha cabeça eu ser um palestrante, né? Hoje a gente viaja o Brasil, até fora do Brasil, então realmente a gente está levando a nossa palestra para tudo que é lugar, né? E eu fico feliz porque realmente a gente está ajudando de alguma forma. As escolhas dos palestrantes de nichos diversificados e com histórias de vida bem inspiradoras está agradando e muito o público participante. Muitas lições preciosas serão levadas do evento. É uma experiência assim incrível, né? Estando à frente eu consigo ter uma troca maior com essas pessoas, né? São comunicadores natos e eu acredito que isso é de extrema relevância para a gente fazer uma construção aqui na nossa cidade. Essas palestras todas, elas conseguem agregar em muito para a sociedade, com o que a gente vai construir depois, né? São questões que a gente vai refletir. Então hoje, por exemplo, a gente está recebendo o Jackson Foreman, que traz uma história de vida, né? Sobreviveu ao acidente da Chapecoense, precisou passar pela amputação de uma perna, teve que se readaptar, se reinventar. O filme Esperança de Natal ganhou como melhor média-metragem em Festival de Cinema. É uma produção independente gravada e produzida em Patos de Minas. O média-metragem Esperança de Natal conta os traumas de uma mulher. A celebração natalina era um dos gatilhos que a protagonista queria evitar. Depois de muita terapia e de processar o passado de dor, Ana dá uma reviravolta, assim como o filme. É uma virada, assim, esses filmes assim que você está imaginando que é uma coisa e de repente é outra, no final são bem surpreendentes, assim, que é o que eu gosto de fazer. E particularmente são os filmes que chamam a atenção, né, nos festivais. Não que a gente espere que vá ganhar festival, mas é sempre uma surpresa bacana, assim, tanto para os jurados, para as pessoas que estão assistindo, ver uma virada da história e de repente acontecer alguma coisa que você não está esperando, assim, imaginando. Esperança de Natal foi um dos filmes selecionados para o Festival de Cinema em Jaraguá do Sul em 2022 e venceu como melhor média-metragem. Muita gratidão mesmo, sabe? Satisfação de trabalho reconhecido. Nós ficamos muito felizes, o elenco todo, porque assim, é um filme que a gente fez na batalha mesmo, né? Sem nenhum patrocinador, sem uma grande equipe técnica. Então, assim, nós ficamos muito satisfeitos, né, de ter sido premiado nesse festival, que é um festival nacional de cinema independente, né? Se o seu trabalho tocou uma única pessoa ali em algum lugar, você já tem o seu resultado ganho ali. Então, se pôde participar de um festival, se as pessoas puderam assistir, se as pessoas puderam se emocionar com o filme, isso aí já é uma grande vitória para todos nós. O roteiro de Esperança de Natal é do Dilei Igor Lagares. Ele também dirigiu e atuou no filme gravado em Patos de Minas no final de 2020 e lançado um ano depois. A maioria do elenco também é patense. Eu, por exemplo, fiz o papel da psicóloga Nívia, minha estreia no cinema e um presente para a vida. Eu tive uma ideia de escrever esse roteiro, porque eu fiz um procedimento, né, no cabelo, tive que raspar a cabeça. E aí eu pensei em fazer um mendigo. E através dessa ideia central, assim, eu comecei a escrever o roteiro de Esperança de Natal. Pedro e Lu Chagas são casados na vida real. No filme, também atuaram como marido e mulher, o primeiro trabalho do casal juntos para o cinema. Foi tudo muito novo, assim, para mim e pra Lu, né, no caso, que a gente já é um casal e era a primeira vez que a gente tava fazendo um casal, assim, juntos num filme. Então, acho que não teve tanta, assim, dificuldade. Acho que você acaba ficando mais à vontade também, né, com a pessoa. E tiveram algumas cenas bem legais que a gente fez em casa mesmo, assim, como os personagens ali. Eu acho que não teve muita dificuldade. As dificuldades maiores, eu acho que, sei lá, a gente fez muita cena noturna, né? Como eu estava participando meio que da produção também, das filmagens. Muita cena noturna, então, às vezes,
tem muito barulho, às vezes é muita gente passando, mas aí a gente acabou tirando de letra também. Em instantes aqui do News, mulher reclama da demora para conseguir marcar exame na rede municipal de saúde. Moradora do bairro Caramuru pede providências para a falta de iluminação pública. Uma moradora do bairro Caramuru está indignada com a falta de iluminação pública em sua rua. A situação já teria até provocado um acidente na via. Uma moradora da rua Carijós, no bairro Caramuru, acionou a equipe de reportagem da NTV para mostrar a situação da sua rua. Recentemente, a falta de iluminação causou um acidente em frente à sua casa. O motociclista não viu um carro que estava estacionado e acabou se chocando ao veículo. Por sorte, o acidente não foi grave. O ocorrido, aliado a outros acontecimentos, servem de alerta para mostrar que a rua não pode continuar sem a devida iluminação. A rua tá escura, né? Aí fica juntando às vezes aquelas turminhas e na hora que eu apagar a minha luz aqui da varanda, fica mais escura ainda, sabe? Então tá muito perigoso. Eu acho que eles deviam vir para arrumar isso mais rápido. Como é uma rua muito movimentada, passa muito moto, tá muito perigoso isso aqui. Aí a gente liga, eles não vêm arrumar. Já deve ter mais ou menos umas 2 semanas que tá desse jeito. E eles não vêm para poder arrumar, para fazer nada, sabe? Preocupada com a situação, Marlúcia pede providências, já que ligar para solicitar a troca da lâmpada não funcionou. E eu gostaria que eles viessem para ligar isso aqui logo, porque eu tenho os meninos pequenos aqui, que a rua já é muito perigosa, né? Então é moto para lá e para cá. E a rua ainda escura, aí fica... Não pode. E ainda nessa escuridão fica pior ainda, né? Pois é, não é de agora que a gente tem mostrado isso, né? Essas reclamações elas vão se multiplicando. A Prefeitura recentemente, inclusive, anunciou, né, ter contratado por vários anos uma nova empresa, mais de 10 anos, uma outra empresa. Mas, enquanto isso, essa situação vai se repetindo com problemas de iluminação pública em diversos bairros do município. A Prefeitura afirmou por meio de nota que a solicitação está no cronograma da empresa e que a troca será realizada nesta semana. A gente vai aguardar para saber se realmente essa promessa será cumprida. Há mais de 3 meses, uma mulher aguarda para realizar exame de ultrassom na rede pública em Patos de Minas. Luciana tem 47 anos e mora no bairro Jardim Paulistano. Há mais de 3 meses, ela recebeu um pedido para realizar exame de ultrassom para checagem da tireoide. É um exame de tireoide, que eu tenho tireoide. Aí ela pediu para ver como é que tá, né? Para ver como é que tá, né? Eu falei, nossa, graças a Deus, é porque eu não tô bem. Porque o exame tá dando que a tireoide tá controlada. Mas a minha voz tá falhando. Tem hora eu custo conversar. Aí um ultrassom de hoje não tem condição de pagar. Porém, no dia marcado, ao chegar no local, a mulher teve uma surpresa. E eu fui no dia certinho, igual eu tô te falando aí. Aí fui no dia certinho lá na faculdade, cheguei lá, a moça olhou o papel, que eu não sei nem ler. A moça falou, não é que não. Falei, pronto, né? Agora eu gastei com dinheiro que eu não tinha, que eu não custa andar. Tinha que pegar ônibus, ficar lá parado em ponto de ônibus. Aí fui pra lá e a moça falou, não é. Chegou aqui, eu liguei lá no posto, falei pra moça, falei, não é o lugar onde que marcou. Ela falou, não, eu tô mandando a agente de saúde aí, pegar o papel e a gente tá corrigindo. Aí eu pensei, não, né, vai sair no outro dia, né. Falei, não, tudo bem, vou ligar lá, capaz que vai corrigir no mesmo dia, porque não foi eu. Porque se fosse um erro meu, tudo bem, eu ficava na fila esperando o exame sair. Né, no sistema, como diz a moça. A moça falou, não, o nome da senhora agora vai pro sistema. O nome dela voltou para a fila de espera. Com medo de complicações, ela pede que a situação seja revista o quanto antes. Já tem mais de 3 meses que eu espero esse exame. Mais tempo na fila, vai pra você ver, tem que ficar esperando, que eu não tenho condição de pagar, que eu não dou conta. Agora eu tenho que ficar. O sistema, quanta gente tá na fila esperando, que não só eu, não é eu só que tem tireoide, quantas pessoas que tem tireoide esperando na fila? Ela fica triste com a situação dessa? Eu fico triste, eu fico mais magoada, porque não é a primeira vez que eu chamo vocês, que vocês já veio cá, da outra vez resolveu, eu reclamando do posto, agora de novo. Fico magoada porque eles têm que corrigir os erros que eles fazem, porque eu já trabalhei de doméstica. Se eu fazer alguma coisa errada, eu vou corrigir aquilo ali que eu fiz. Não é? Corrigir no mesmo dia que eu tô errada. Eu tô vendo que o olho da senhora enche d'água quando a senhora fala, por quê? Eu fico triste porque eu não tô bem, minha garganta tá falhando e eu não tô bem.
Esse é um drama que também se repete o tempo todo. Na saúde pública tem que se repetir essa demora para o atendimento, seja ele para realizar exame, seja ele para atendimento especializado. E segundo a Prefeitura, sobre esse caso, o pedido de exame já foi reinserido no sistema e regulado como prioridade alta para que o agendamento seja feito o mais rápido possível. A gente também vai continuar acompanhando esse caso. A seguir aqui no News, acusado de homicídio em bar é levado a júri em Patos de Minas. Após reclamações e reunião com autoescolas, Detran diz que o número de vagas será ampliado em Patos de Minas. Após reclamações e reunião realizada nesta quinta-feira com representantes de autoescolas, o Detran disse que o número de vagas será ampliado em Patos de Minas. A principal reclamação para quem deseja tirar a primeira carta de habilitação é com relação à demora para a marcação dos exames. De acordo com o diretor do Sindicato das Autoescolas de Patos de Minas, os 15 centros de formação de condutores de Patos de Minas enfrentam dificuldade com o pouco número de vagas para exame. Nós temos pauta dos alunos vencendo dia 31 de dezembro desse ano. Aqueles alunos que tiveram início de processos de habilitação período de 2017 e que até hoje não terminaram o seu processo. Então nós temos um acúmulo muito grande de alunos, de uma demanda grande para fazer exame. Para se ter uma ideia da grande fila para exames, hoje, dos 16 examinadores, 12 são aptos para trabalharem nas bancas. Porém, o pouquíssimo número de profissionais é responsável por cobrir Patos de Minas e outras 12 cidades da região. Uma média de 320 mil habitantes. O Detran realiza a cada fim de semana em Patos de Minas e região uma média de 200 a 300 exames. Porém, o número de pessoas aguardando é de 740 alunos. Muitos com pautas vencendo em dezembro deste ano. Esses examinadores são policiais civis, das carreiras de investigador de polícia ou escrivão de polícia, e esses 16 realizam exames para os candidatos dessas 13 cidades, atendendo aí uma população superior a 320 mil habitantes. A alternativa para sanar o problema foi se reunir com o Centro de Formação de Condutores para a criação de um multirão, que vai aumentar o número de vagas disponíveis e aumentar o tempo e mais dias de exames por semana. Um grande esforço que deve diminuir a fila de espera. Nós vamos prolongar as horas de alguns dias da semana e no sábado ele tem uma marcação até às 16 horas, encerrando aí os exames praticamente às 5 horas da tarde. Nós vamos disponibilizar também alguns feriados aí em que os examinadores também irão trabalhar para a gente tentar diminuir essa alta demanda agora dessas pessoas que estão com a pauta vencendo no final do ano. Essas pautas, por causa da pandemia, foram prorrogadas, né? E por isso, agora nós temos esse acúmulo aí de pautas que estarão vencendo dia 31 de dezembro desse ano. E por esse motivo, aumentou-se muito a demanda, e principalmente daqueles novatos que vieram, né, posteriormente, e por isso essa demanda. A Polícia Civil esclarece que as marcações serão de maneira especial para quem está com a pauta vencendo em dezembro deste ano. A polícia também busca soluções para aumentar de 16 para 28 examinadores em Patos de Minas. O ideal seria 30 examinadores para cobrir toda a região. Nós também estamos com gestões em Belo Horizonte, junto à chefia da Polícia Civil, através do nosso chefe de departamento, para conseguir, através da Academia de Polícia Civil de Minas Gerais, um novo curso de formação de examinadores, e nós temos atualmente 12 policiais aptos a serem submetidos a esse curso, a essa prova, e aí sim obter o título de examinador e eu poder ampliar esse quadro de examinadores para que a gente possa ofertar o maior número de vagas durante todo o transcorrer do ano. O delegado regional faz um apelo para que os alunos se preparem e tenham atenção na hora de fazer o exame, já que grande parte das pautas que estão vencendo são de alunos que não foram aprovados. A taxa de reprovação em Patos de Minas é alta, colocando o município em uma das cidades de Minas Gerais com a maior dificuldade para tirar uma habilitação. Todas essas dicas são muito importantes e eu venho aqui solicitar de todos aqueles candidatos que compareçam ao local de exame, portando um documento de identificação atualizado,
não compareçam com carteiras de identidade, com fotos, né, com carteiras que foram expedidas quando a foto dele ali era uma criança. Então a gente precisa de ter um documento de identificação atualizado e compareçam também com alguns minutos de antecedência do seu horário já agendado para facilitar, para que tenhamos o melhor fluxo de todos os exames. E se prepare, fiquem tranquilos. É feita uma agenda, né, uma pauta com antecedência, né, posteriormente o chefe da banca vai estar passando essa agenda para nós e todo o processo é feito pelo sistema da Prodenge, pelo sistema intranet, e aí em seguida nós estaremos fazendo a marcação desses exames tranquilamente. Nós estaremos marcando os exames e torcendo para que a população possa sair vitoriosa, sair com a sua carteira de habilitação no ano de 2022. Foi levado a julgamento nesta quinta-feira o acusado de um homicídio ocorrido em maio de 2017 em um bar no bairro Jardim Panorâmico. O réu foi condenado a 7 anos de prisão. O homem que aparece nas imagens sendo julgado tem diversas passagens pela polícia. Na tarde desta quinta-feira, Rafael Henrique Nunes Pinheiro foi julgado por um dos 2 homicídios que ele cometeu. No dia 21 de maio de 2017, na hora do almoço, em um estabelecimento chamado Bar do Nivaldo, que fica na rua Alveu Pereira Cardoso, no bairro Jardim Panorâmico, em Patos de Minas, Rafael atirou por diversas vezes contra Alisson. A vítima estava no bar bebendo quando se desentendeu com o proprietário do local, Nivaldo Nunes da Silva. Alisson teria dito que teria pagado a conta e queria receber o troco. Ao perceber a situação, Rafael, que é neto de Nivaldo, sacou de uma arma de fogo e efetuou diversos disparos. Alisson foi atingido por 5 tiros e morreu no local. Na denúncia do Ministério Público, Rafael teria agido por motivo mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e também pelo motivo fútil. No julgamento desta quinta-feira, ele foi condenado a cumprir 7 anos de prisão em regime semiaberto pelo homicídio simples. Os jurados derrubaram as 2 qualificadoras e Rafael, que iria ficar no semiaberto, deve voltar para casa e cumprir prisão em regime domiciliar, já que em Patos de Minas não possui o sistema semiaberto. Rafael não chegou a ser levado para o presídio pelo crime cometido em 2017, porque teria fugido e se apresentado dias depois, respondendo em liberdade. Porém, mesmo depois do delito, Rafael voltou a cometer outro assassinato. Na madrugada do dia 4 de abril do ano passado, ele teria chegado em uma festa que acontecia em uma casa na rua Diocleciano Mundim, no bairro São Francisco, e se desentendeu com Marcelo Garcia de Souza. Os 2 brigaram, entraram em luta corporal e Rafael se apoderou de uma faca que estava em sua cintura e desferiu 20 golpes na vítima, que perdeu muito sangue e morreu no local. Rafael foi preso e na casa dele, policiais encontraram um revólver .32 carregado. O julgamento do homem, que respondia em liberdade por esse crime, aconteceu em outubro do ano passado em Patos de Minas. O Ministério Público denunciou Rafael por homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima. A defesa de Rafael conseguiu derrubar as qualificadoras e o jovem foi condenado por homicídio simples, com pena de 8 anos de prisão, com mais 1 ano de prisão pela posse ilegal de arma de fogo. O NTV News fica por aqui, volta amanhã. Obrigado pela companhia, tenham todos uma excelente noite e até amanhã.